Bom, a notícia que está circulando hoje aí, galera, é que o Henry Castelli sofreu convulsão no Big Brother 26, né, cara? Bom, Henry Castelli, para quem não sabe, é esse camarada aqui, ó, ex-galã da Globo, né? Agora ele já tá com a idade mais avançada, 47 anos, já quase 50 anos. E aí o tempo chega para todo mundo, né, velho? Mas antes era o galãzão da Globo aí, fez várias novelas, e que na época a mulherada ficava, por causa do olho verde dele, o cabelo louro, aí a mulher ficava se escabelando por causa dele, há uns 20, 30 anos atrás. Na 30 ele tinha 17, né? Há 20 anos atrás. E aí, cara, é o seguinte. Bom, ele teve uma convulsão. Para quem não sabe, convulsão é aquela situação que o cara desmaia e fica se debatendo no chão. E aí os outros participantes começaram a ficar desesperados. Teve um lá que foi abanar. Abanar, velho. Bom, para quem nunca viu a pessoa entrando em convulsão, é algo realmente assustador. Até para quem já viu, né? Eu já vi e é algo assustador. A pessoa fica se batendo no chão, é uma coisa tão assustadora. Tem gente que não consegue nem ver, vira as costas. Teve participante que virou as costas, né? Tem gente que não consegue nem ver porque é muito assustador, cara. Para quem não tem experiência com isso, é muito assustador. A pessoa fica batendo no chão e o olho fica se revirando e a pessoa começa a babar. E aí algumas instruções que não é que você proteja a cabeça da pessoa e vire ela de lado. Para quê? Para ela quando ela babar, ela não ficar ingerindo a própria baba e acabar se afogando, né? E proteger a cabeça para ela não ficar batendo a cabeça no chão, porque o corpo fica tremendo muito rapidamente e se ela ficar batendo a cabeça no chão, ela pode ter um traumatismo craniano. Então vamos lá, ele teve essa convulsão, assustou os outros participantes. Aqui tem uma médica explicando a convulsão dele, ó. Médico explica a convulsão após caso de Henry Castelli. A pessoa não controla o corpo, não controla mesmo. Eu já vi, teve gente na família que tinha problema de convulsão, mas graças a Deus ficou bom, não tem mais. Quando entrava em crise, velho, era assustador. A médica e ex-BBB Amanda Meirelles falou sobre a crise de convulsão do ator Henry Castelli no BBB 26. Nesta quarta-feira, dia 14, o artista passou mal durante a prova de resistência e também ao voltar do hospital. Com a repercussão do caso, a ex-BBB deu a sua visão profissional sobre a convulsão. Amanda destacou que as provas do reality show passam por avaliação antes de serem feitas e que a produção dá todo o suporte quando algo acontece. Ela pontuou que é uma convulsão em uma explicação de forma simples. Do ponto de vista neurológico, a convulsão é uma descarga elétrica excessiva e desorganizada dos nossos neurônios. É como se o cérebro entrasse por alguns minutos em um curto-circuito funcional. E é importante entender que nem toda convulsão é igual. Tem a generalizada, que envolve todo o cérebro, que pode ter rigidez. E tem as focais, que envolve só uma parte e pode acontecer tipo uma área específica, que pode causar olhar fixo, convulsão, movimentos repetitivos, às vezes queda e aqueles tremores bem intensos, disse ela. É interessante, cara, que a pessoa da minha família que tinha problema de convulsão, ele sentia o momento que ia chegar a convulsão e já se deitava no chão para não cair. Ele já se deitava quando vinha a convulsão, ele começava a se debater, revirar os olhos e babar. Mas ele sentia que a convulsão já ia vir e ele já se preparava. Não sei que tipo de convulsão é essa, né? Mas a doutora que está falando, a médica está falando que existe vários tipos de convulsão, né? Então a ex-BBB destacou que pode ter acontecido com Henry Castelli. Em provas de resistência, por mais que a pessoa pode ficar parada por horas ou com algum ali esforço físico ou frio intenso, o corpo já entra naturalmente no estresse fisiológico extremo. As causas mais validadas, por exemplo, nesse contexto é a hipoglicemia, que é a falta de glicose, que é o principal combustível do cérebro. Distúrbios eletrolíticos, como sódio baixo, a desidratação intensa, a hipotermia, principalmente em provas longas e frias, a privação de sono e o estresse físico também vão reduzir ali o limiar convulsivo, afirmou. Ou seja, que pelo visto está falando sobre o limite do seu corpo, né, cara? Se tem uma coisa que a gente precisa respeitar, é o limite do nosso corpo. Respeite o limite do seu corpo. Às vezes você está fazendo exercício físico e você quer levar o seu corpo à exaustão extrema.
E ali você pode ter alguns problemas, né? Pode ter problema de convulsão, pode ter problema ali de um desgaste físico muito grande, pode ter problema do coração, então respeite o limite físico. Às vezes acontece da pessoa fazer exercício físico com uma outra pessoa e a pessoa tem um limite de o corpo dela, a estrutura dela tem um limite e você tem outro limite. E aí você quer exceder o seu limite para acompanhar a vibe do outro, para acompanhar o limite do outro. Só que o seu limite é diferente do dele. Nessa tentativa de você acompanhar a pessoa, é aí onde você pode se lascar. Né? Eu estou pegando aqui a matéria do Henrique Castelli para trazer um gancho, tentar trazer algo mais produtivo, né? Porque falar só de BBB para mim é muito depressivo, porque para mim o BBB não tem nada de bom ali. Mas vamos continuar aqui, né? Tendo matéria do BBB que fure a bolha, que seja algo que está em hype, todo mundo falando, eu vou tentar trazer a matéria e tentar trazer algo de algo produtivo ali pra gente, né? Bora lá, ver se eu consigo fazer isso. Pelo menos nessa matéria que tá dando. Então ela descreveu que é uma situação que pode afetar qualquer pessoa e disse o que fazer caso presencie uma convulsão. Uma convulsão isolada pode acontecer mesmo em pessoas sem doença neurológica. Isso aqui eu não sabia, não. Pode acontecer mesmo em pessoas sem doença neurológica, ou seja, então, pelo visto, é qualquer pessoa mesmo, né? Inclusive, a pessoa que eu tô falando, cara, da minha família que teve problema de convulsão, ela fez todos os exames e não tinha algum problema neurológico assim específico. Parecia mais algo emocional, mais algo. Foi assim, uma coisa interessante. Então, essa pessoa teve crise de convulsão por algum tempo, mas depois, com o tempo, ela passou a não ter mais essas crises, né? Mas com os exames não teve problema neurológico assim visto, né? Comprovado. Se alguém convulsiona, deite de lado. Foi o que eu falei no começo do vídeo, né? Afaste os objetos e não coloque nada na boca. Exatamente isso aqui era o que a gente fazia. Tentava deitar a pessoa de lado, tentava não, deitava ali de lado e afastava, por exemplo, cadeira, mesa, sofá, tudo que tivesse próximo dele a gente afastava para que não batesse a cabeça e tivesse algum problema, alguma sequela maior, né? E observe por um tempo. Crises acima de 5 minutos são de emergência. Em resumo, realmente não levava muito tempo, não. Levava menos de 5 minutos. Em resumo, durante uma convulsão, os neurônios vão disparar de forma caótica. Isso faz com que os músculos vão começar a receber comandos involuntários. E ficava muito, muito duro, o corpo ficava muito duro, ficava parecendo uma tábua bem dura. Por isso que surge a rigidez, que foi o que eu acabei de falar, né? A rigidez. Os tremores e os movimentos repetitivos. A pessoa não controla o corpo nesse momento. A convulsão é o sinal de alerta do corpo em estresse extremo. Finalizou. Então tome cuidado aí, cara. Tome cuidado. Você que faz exercício físico, você malha aí na academia, não tenta exceder o seu limite para alcançar o limite dos outros. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo, vai no seu limite para que você não tenha maiores problemas, né? Então aconteceu dele ter essa convulsão, foi para o hospital e voltou para casa, velho. No meu ponto de vista, um cara que tem problemas de convulsão não pode estar no BBB, velho. Não pode estar. Ele voltou para casa, ó. Ó, Henrique Castelli sofre segunda convulsão ao BBB 26. Brothers detalham crise. Os participantes narraram nesta quarta-feira como Henrique Castelli estava após sofrer uma segunda convulsão. Segundo Aline Campos, se não fosse o colchão que estava no gramado, Henrique teria se machucado. A sorte é que tinha um colchão atrás dele, ele caiu no colchão. Pá, senão ele teria batido até a cabeça no chão. Isso aqui é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Que bater a cabeça no chão corre o risco de traumatismo craniano. Isso aqui é perigoso demais. Ele caiu perfeitamente no colchão. Na mesma hora, eu comecei a fazer o que eu acredito que podia ajudar, né? Eu ativei a chama violeta. Ativei a chama violeta, chamei o arcanjo Miguel e pedi proteção e fiquei ali.
Chamou o Arcanjo Miguel. Era melhor virar o cara de lado, velho. E aí cada um fez a sua função dentro do que acredita, mas foi sinistro. Assim, eu não tô acostumado a ver, então eu não sei o nível que foi, tecnicamente falando. Então é isso, cara. A linha ainda relatou, ele foi enrolando o olho, a língua não dava para ver, mas eu acho que sim. Aí o Brígido botou a mão dentro da boca e a gente ficou na oração esperando alguém chegar. A bailarina pediu que os brothers que estavam aflitos ficassem calmos. Agora a gente tem que tentar não se desesperar. Se desesperar é pior, não ajuda não, tá? Porque essa energia do desespero atrapalha. Foi o que eu acabei de falar. A gente está no mesmo ambiente que ele precisa que a gente esteja elevando. A gente já está num ambiente super fechado, super cheio de tecnologia, de luzes artificiais, de coisas que não ajudam a gente a se manter elevado. Coisas, por exemplo, só assistir televisão com muito jogo de cores, essas coisas também pode causar convulsão em quem tem tendência a ter convulsão, né? E aí ele voltou para casa, depois disso aqui, coisa que eu acho que não era para acontecer. Se o cara tem problema de convulsão, pode ser algo crônico também, né? Pode ser sequela também, ó, vamos ver essa matéria aqui. No ano passado, se eu não me engano, não sei se é essa matéria aqui, ó, ele sofreu uma agressão que foi na área do rosto, né? Se eu não me engano, no maxilar. Ó, Henri Castelli vive com sequela irreversível desde a agressão. Henri Castelli possui sequelas permanentes desde que sofreu uma grave agressão. Ah, foi em 2020 essa agressão, velho. Ator perdeu a sensibilidade facial. Pode ser isso aqui, tá? Pode ser isso aqui que causou aí esse problema de convulsão. Henri Castelli vive com uma sequela irreversível, desde que sofreu uma grave agressão em 2020. Na época, o galã da TV Globo foi atacado pelas costas por dois agressores e chegou a fraturar a mandíbula. Henri perdeu a sensibilidade facial e chegou a esconder o rosto por um tempo. O problema de Henri Castelli voltou à tona depois dele convulsionado dentro do BBB. Ele chegou a ser levado às pressas para o hospital, foi internado e retornou à dinâmica. No entanto, voltou a passar mal novamente e precisou ser novamente encaminhado a uma unidade de saúde. Esse cara não pode estar no BBB, velho. Durante a agressão, o ator sofreu uma fratura exposta na mandíbula e precisou passar por cirurgias para a reconstrução do maxilar, com a utilização de pinos, parafusos e fios de aço. Embora a aparência estética tenha sido praticamente recuperada, o trauma severo nos nervos da face resultou em parestesia crônica. Ele apresenta perda de sensibilidade e dormência no lado direito da face, especificamente na região próxima à boca e o queixo. O ator foi agredido pelo empresário Bernardo Malta de Amorim e pelo corretor de imóveis Guilherme Acioli Ferreira. Em abril do ano passado, a Justiça de São Paulo condenou os agressores a uma indenização de R$ 55 mil. Os réus recorreram e agora aguardam a decisão da segunda instância. O crime aconteceu em Alagoas. Notícia triste, programa que eu nem gosto, mas vou tentar ser imparcial, né? Mas é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!